é que você se sente? Aí o paciente fala assim, como assim, como eu me sinto? Né? Que para mim é uma pergunta tão simples, né? E o paciente olha e fala, como assim? Como eu me sinto? Como assim? Né? A gente está falando só de dois tipos de pessoas, né? De dois tipos de pacientes diferentes, de duas características, né? Modelos de funcionamento, ou a teoria polivagal tem uma outra leitura disso? A leitura é a mesma, porque assim, quando esse paciente fala, relata e não traz o sentimento, mas ele está ali na terapia, então alguma coisa está levando ele para terapia. Uhum. Alguma coisa ali está levando ele. E nós temos que acreditar nisso. Uhum. Então, quando ele fica nesse raso que você está chamando, talvez seja o único lugar seguro para ele. E quando a gente começa a olhar o paciente por esse ângulo, a gente não fica nem irritada com o paciente. Uhum. E a gente conta isso para o paciente. E pacientes rasos, né? Eles é como se tivesse uma crosta de proteção, que são as partes protetoras, né? Que não entra. E quando ele não sabe nomear, é porque ele não sabe mesmo. Pessoas traumatizadas, elas não têm palavras. Elas não têm um repertório de palavras. Porque elas estão congeladas. Uhum. Elas estão paralisadas. Mesmo que elas sejam aparentemente funcionais aqui fora. Às vezes o médico que dá plantão e é super reconhecido, às vezes um empresário, né? Às vezes uma arquiteta, uma profissional extremamente reconhecida. Uhum. Só que aquilo que é básico, igual você falou, gente, mas é básico. Só é básico se eu vivi. Se eu vivi, se eu recebi, se eu senti, lá nos primeiros anos de vida. Se eu não recebi, eu não senti, o básico me faltou. Só que eu tô vivo. Eu me tornei um cara de sucesso, inclusive. Então eu tô vivo. Só Mas que eu sobrevivi? eu sobrevivi, eu não vivi. Porque para Uhum. viver, eu tenho que estar aqui. Uhum. E para eu estar aqui, quando dói, quando dá angústia, ou quando eu fico feliz, eu tenho que sentir. E para se preservar da dor, né, a pessoa ela vai bloqueando, que ela vai congelando, só que do mesmo jeito que ela bloqueia da dor, ela bloqueia do amor e da alegria. Então aí ela não recebe nem o ruim nem o bom. Entendi. E é um lugar aparentemente seguro. Uhum. Né? Acho que foi ano passado, eu recebi um paciente idoso, melhor idade, né? Mais de 65, um senhor, com crises de pânico. E ele veio para Tá. terapia de trauma. Né? Uhum. E não gosta de fazer terapia. Né? E aí eu fui contando para ele tudo isso que nós estamos conversando aqui. Né? E que ele tinha que acolher a história dele. Ele tinha uma história bem sofrida, tinha perdido o irmão, uma mãe depressiva de anos na cama quando ele era criança, né? Então quem cuidava dele eram as babás, sempre com poder aquisitivo bom, né? Então olha só, não passa pela falta, Uhum. falta. E aí ele começou a ter crise de pânico. Então se ele estava no apartamento dele, no 15º andar, ele panicava, ele não chegava na sacada. Se ele escutava o barulho do ar-condicionado, isso ficava ruminando na cabeça dele. E aí eu fui contando para ele, né? E eu lembro que ele falou assim para mim: Você tá me dizendo que eu vou ter que acolher essa criança? Eu falei que sim. Ele falou: O que eu quero mesmo é afogar ela. Aí eu falei: Se você fizer isso com ela, é o que todos fizeram com ela a vida inteira. E as suas crises não vão passar. Então, assim, eu trago um papo reto, sabe? Tipo assim,
que você tá querendo? Aí ele assim, tá bom. Entendeu? Sim. E assim, gente, imagina, 65 anos, construiu um patrimônio, nunca teve síndrome do pânico, e o que acontece? O corpo aguenta, o corpo aguenta, o corpo aguenta, o corpo aguenta. Chega uma hora, ele não aguenta. E aí vai vir uma crise de pânico, vai vir uma depressão profunda. E essa pessoa tão racional, ela não consegue entender de onde veio isso. Isso me faz... Então, assim, não vai adiantar a gente explicar de onde veio. Não vai adiantar. Porque a explicação, primeiro, para o cara chegar até você, ele já passou por tantos lugares que nenhum adiantou para ele chegar até você. Né? E eu fiquei feliz porque ele estabilizou com as terapias, eu fiz, as nossas sessões eram de brainstorming, ele estabilizou, e aí ele chegava na sessão e falava assim, eu tô bom, eu tenho que ficar vindo aqui ainda. Ó, vamos avaliar, tá bom, eu fico mais um pouquinho, eu fico mais um pouquinho. E aí ficou mais alguns meses e ele falou, não, se eu precisar eu volto.